O Brasil hoje se encontra em um estado de exceção tão escancarado que nem mesmo a imprensa ou o judiciário tentam esconder o circo que virou isso tudo. Interferência política por parte dos ministros do STF, falando diretamente com os senadores e deputados, são publicadas como se fossem coisas normais, como se não fosse um crime, que inclusive é um dos motivos que se pode levar ao ministro do STF ao impeachment, né? Atividade político-partidária. Mas é publicado na imprensa como se fosse algo normal. Assim como a negociação de soltura ou prisão de pessoas por indicações políticas. Eu li uma matéria agora no O Globo e é o que eu falo, né? É tudo tão escancarado hoje, normatizaram a podridão no Brasil. E a imprensa divulga como se fosse uma coisa natural. Você se lembra do Câmara, né, um dos seguranças do Bolsonaro que foi preso? Pois é, você viu que recentemente ele foi solto, o que é muito estranho, né? Nós tivemos aí a soltura do Câmara, a soltura do coronel Naime, que era o comandante da PM do DF, do Distrito Federal, a devolução, né, das redes sociais do Marcos Duval, e essas ações o estranharam um pouco. Foi pressão internacional, foram as audiências, foi o Elon Musk, foi o fato do Congresso agora estar começando a levar adiante projetos de lei que podem retirar um pouco esses superpoderes dos deuses do Olimpo. Saiu uma matéria na Globo que fala algo que assim, se isso for verdade, é a comprovação de que as leis, a Constituição não é mais o balizador das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas sim vontade de um ou outro ministro, que é essa daqui, ó. De acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara é o assessor lá do Bolsonaro, também entrou no pacote, que envolve a absolvição do senador Jorge Seife, que nem sequer deveria estar sendo julgado, ganhou de 7-0 no estado dele, no processo que julga sua cassação no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, que é um absurdo, não existe nenhuma prova contra ele de que ele foi ajudado pelo Luciano Hang ou que usou a estrutura do Luciano Hang, zero, mas vamos lá. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para acomodar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. Olha só, o que essa matéria está falando e para você entender a gravidade dela. Uma pessoa estava presa, sem evidência nenhuma, há vários dias, sem uma denúncia sendo apresentada, sem queixa, sem nada, que é o Câmara, o segurança do Bolsonaro. Uma desses absurdos aí do tal do 8 de janeiro. Então o cara estava preso e eles estavam prestes a caçar um senador sem prova e sem evidência nenhuma. Perseguição política pura, usando a autoridade de ministro do STF. O governador vai lá e negocia, olha, faz o seguinte, solta o Câmara e não caça o Jorge Seife, que eu não vou indicar um desafeto seu para a PGE de São Paulo. Aparentemente, de acordo com a matéria, Alexandre de Moraes aceitou. Beleza, então vamos lá, vamos colocar no balcão de negociações. Eu solto o cara que está preso, eu não caço um senador, em troca você não indica um cara que eu não gosto. Pelo amor de Deus! O que essa matéria está falando? Que o judiciário no Brasil acabou. A Suprema Corte Brasileira está falida. Se nós chegamos ao ponto onde um veículo de grande veiculação, de grande alcance, como é o jornal do o Globo, divulga que o ministro do STF negociou decisões dele em troca de não dar poder a um cara que ele não gosta, então, meu amigo, arruma as malas e vai embora, porque nós chegamos no cúmulo do absurdo. Negociação de decisões do Supremo Tribunal Federal. É isso que essa matéria, não sou eu, quem está falando é essa matéria, que de acordo com interlocutores, se isso for verdade, nós chegamos num ponto que não tem... Olha, sinceramente, cara, como que a gente chegou nesse ponto, onde uma pessoa, Alexandre de Moraes, consegue fazer isso tudo e ninguém fala nada? Lá fora, as pessoas já estão percebendo que o Brasil é uma ditadura do judiciário, assim como o povo brasileiro já percebeu. Se algo não for feito, nós vamos ter uma ruptura, uma convulsão social, e não vai demorar muito, as pessoas já não aguentam mais. As pessoas já não aguentam mais, 61% do povo brasileiro tem medo de dar opinião hoje. Por causa de uma pessoa. E aí a gente vê o comandante das Forças Armadas do Exército, basicamente admitindo que recebe ordens. O chefe dele é Alexandre de Moraes. É muita indignação, muita. Então quer dizer que nós vamos ter que negociar
para que todas as ilegalidades sejam desfeitas? O que vai ser negociado para soltar o Felipe? Felipe Martins, que está preso também há mais de 100 dias, por uma alegação que ele já provou que não aconteceu, que foi a viagem para fora, a tal tentativa de fuga. E várias outras pessoas que continuam presas. O que vai ser feito para devolver a vida do Clezão? Essas pessoas que perderam tudo que tinham porque estão presas por terem cometido vandalismo e muitas vezes nem está lá no horário que aconteceu aquilo. Meu Deus do céu, é muita indignação. Eu não dou conta disso não. Assim, a gente vai precisar de um milagre, viu? Um milagre. 2026, senadores. O voto mais importante da sua vida vai ser escolher os senadores certos em 2026. Senador, em 2026, tem que ser senador para colocar impeachment dessas pessoas no STF. Essa é a única pauta para 2026 no voto do Senado. Esse vídeo agora é uma utilidade pública, uma informação muito importante. Eu peço que você assista até o final e depois compartilhe. Como vocês sabem, o mundo inteiro está passando por uma crise da liberdade de expressão. De repente, a pior coisa para a democracia é que as pessoas possam falar o que elas pensam nas redes sociais. E de todas as formas, em vários, se não praticamente todos os países do mundo, existem grupos que estão tentando censurar as redes sociais e a internet. Aqui no Brasil nós temos o PT, o PSOL, o STF, tentando empurrar goela abaixo projetos de lei para censurar a população. Basicamente, censurar o discurso político. A raiva deles, apesar de levantarem várias bandeiras, não é discurso de ódio, nem nada disso. É censurar a direita, censurar os conservadores. Porque a direita e os conservadores dominam as redes sociais. Pois bem, como eles não conseguem aprovar os seus projetos, a empresa do Zuckerberg, a Meta, vai fazer, já está fazendo, já fez, possivelmente se você me segue no Instagram, você já não vai me ver mais lá, nem o Nicolas Ferreira, nem o Bolsonaro, nem o Eduardo Bolsonaro, nem ninguém que você costuma seguir da direita. Porque agora eles inventaram uma nova forma de censura, uma censura sutil. O algoritmo do Instagram agora vai esconder conteúdo político, porque eles sabem que a direita domina nessa área. Mas tem como você reverter esse processo. Em um vídeo que a gente está circulando para mostrar para você que tem como você clicar em alguns botões e desativar essa censura no seu Instagram, é esse aqui que eu gostaria que você assistisse. Vamos lá. Você sabia que agora o Instagram pode restringir seu acesso a conteúdo político na plataforma? Para desativar essa restrição de conteúdo no seu aplicativo, siga os seguintes passos. Acesse sua conta e toque nos 3 traços. Então vamos lá, esses 3 tracinhos aqui em cima, você vai clicar neles. No canto superior, configurações. Você vai clicar aqui em configurações e privacidade, normalmente é a primeira opção que aparece. Configurações. Depois disso, role a barra de opções até encontrar a seção. Beleza, vamos lá, tá indo muito rápido, eu vou desacelerar para você ver. Você vai rolar a barra, depois de configurações, você sobe um pouquinho a barra até aparecer isso aqui, ó, sugestão de conteúdo. É aqui que eles estão escondendo a política, o discurso político. Eles querem acabar com o debate político, só que olha como é que é simples. Até agora foram 2 cliques com esse 3. Entrar a seção sugestão de conteúdo. Depois você vai aqui ó, em conteúdo político. Você clica em conteúdo político. Dentro dessa opção, entre em conteúdo político. Agora, selecione. Agora, não limitar conteúdo político. Ó. Não, você está vendo que eles já vão vir com a configuração de limitar conteúdo político de pessoas que você não segue. Já está vindo com isso daqui, ó. Você vai limitar de pessoas que você não segue. Você vai ter que clicar nessa bolinha de cá, ó. Não limitar conteúdo político de pessoas que você não segue. E para não restringir o conteúdo político. Pronto. Seu Instagram está como antes, permitindo que você se informe corretamente sobre a política do país. Então, se você ainda não fez isso, faça. É assim que eles vão esconder as pessoas. Por exemplo, o Nicolas tem 10 milhões de pessoas que seguem ele, mas ele alcança 40 milhões de pessoas. Por quê? Boa parte do conteúdo que você vê no seu Instagram, no Reels, não é de pessoas que você segue, mas sim de conteúdo que você acompanha. Então, mesmo que você não siga, por exemplo, eu ou o Nicolas, nós apareceremos lá no seu perfil, no seu Reels, mesmo que você não nos siga. Agora, com essa nova configuração, eles querem que jamais pessoas como Eduardo Bolsonaro, eu, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, ele quer que essas pessoas desapareçam. Então é uma censura sutil.
Mas você viu, com 5 cliques você pode desativar essa configuração no seu Instagram. Então já faça isso. Eles querem censurar a direita e por isso o Instagram fez essa mudança no algoritmo dessa rede social, dessa plataforma. E vão fazer em todas. Vai acontecer isso no YouTube, vai acontecer isso no Facebook, vai acontecer isso no TikTok, mas todas as vezes, se houver uma possibilidade de reverter esse processo de censura, a gente vai sempre divulgar. Então, se você não me segue, por exemplo, em breve você nunca mais vai ver nenhum vídeo meu. Siga, se você não segue o canal, siga o canal, clica lá, porque senão você pode ter certeza que em breve eu vou sumir, assim como todos os outros comunicadores, ou parlamentares, ou políticos de direita vão sumir. O objetivo é deletar a política das redes sociais, para que eles possam fazer o que eles querem sem que as pessoas fiquem indignadas ou tentem fazer uma mobilização para impedir. Lembrando, é através das mobilizações nas redes sociais que a gente está conseguindo evitar as maiores abominações que você possa imaginar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tá na hora da gente usar a nossa força para o bem. Na semana passada, a gente conseguiu fazer uma mobilização histórica e em período de algumas horas impedimos que o PL da Globo fosse aprovado. Milhões de pessoas usaram suas redes sociais, ligaram para deputados, ligaram para os gabinetes, mandaram e-mails e a pressão foi tanta que aquela aberração que seria usada para censurar o povo brasileiro, ainda financiar a Globo, deixando as plataformas de streaming mais caras, foi jogada na lata do lixo. Ela nunca mais vai voltar. Só que agora, essa mobilização que a gente consegue para impedir essa podridão que aparece às vezes, está na hora de usar ela para o bem, para uma coisa boa, para aprovar algo que é bom para o Brasil. No Brasil hoje existem 2 grupos terroristas, MST e MTST, que estão causando terror tanto na cidade quanto no campo. MST, o que ele tem feito com os fazendeiros, com as famílias do campo, é inenarrável. É um crime após o outro. E olha o que a gente pode fazer. Conversei agora com o presidente da Casa dos Deputados, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e ele falou que essa semana será pautado o PL 895 de 2023. PL 895 de 2023, que basicamente criminaliza o MST, mas não é que vai prender o povo do MST. Basicamente, pessoas que participarem de invasões de propriedade privada perderão seus direitos de assistência pública. Ou seja, não poderão receber Bolsa Família, não vão poder receber nem bolsa de nada, não vão poder exercer cargos públicos. Ou seja, não poderão virar vereadores e deputados, que o MST hoje virou uma máquina para fazer essa podridão chegar na política, né? E vários outros projetos, várias outras punições, restrições a essas pessoas. Lembrando, elas não serão presas. Simplesmente elas não poderão mais sugar as tetas do dinheiro público. E essas pessoas vivem disso. Então, por exemplo, eles não poderiam mais ser beneficiários de titulação de terras. Se você invade uma terra, você não tem direito a ter terra. Isso acaba com o MST, sem levar à prisão. O problema era que, mas prender é muito drástico. Beleza, não vai prender ninguém. Apenas essa pessoa vai ter que realmente trabalhar para conquistar as coisas dela. E essa é a maior punição que você possa pensar para o esquerdista. Eu acho que o esquerdista prefere ser preso, porque lá tem comidinha, tem água, tem luz, do que obrigar ele a ter que trabalhar de agora em diante para conquistar as suas coisas. Então esse projeto, o projeto 895, vai ser votado essa semana. Ou amanhã, terça-feira, ou na quarta-feira. Esta é a hora de mobilizar a população. Busque com os deputados do seu estado para que eles votem favorável ao mérito. Se a gente aprovar isso, vai ser o maior golpe nesses 2 grupos terroristas que o Brasil já viu. E sem levar para o extremo, hein? Não vai prender ninguém, não vamos pedir a prisão de ninguém, apenas essas pessoas não poderão mais... Vou ler para vocês aqui, ó. Estabelece novas punições contra invasores e ocupantes de propriedades rurais e urbanas. O texto com o teor semelhante, passou pela Comissão de Justiça. Cadê a parte que fala aqui, ó? Proíbe pessoas condenadas por invasão de imóveis rurais e urbanos de contratarem com o poder público municipal, estadual e federal, ou seja, não vão poder participar de licitações, de se inscreverem em concursos públicos e em processos seletivos para ocupar qualquer emprego público, serem nomeadas para cargos públicos comissionados e receberem Bolsa Família e qualquer outro auxílio de benefício federal. Na prática, o projeto criminaliza ações do movimento do MST sem prender ninguém. Essa mobilização é uma das mais importantes que nós temos agora acontecendo. Nós sempre nos mobilizamos quando eles querem aprovar algo terrível. Imagine se a gente começa a mobilizar para aprovar algo bom. Ninguém consegue segurar a força do povo brasileiro quando ele está mobilizado.
Divulga esse vídeo, manda nos seus grupos, baixa ele, onde quer que você, não sei onde você está assistindo agora, baixa esse vídeo e mobiliza. Fale com seus deputados do seu estado. Cobre os seus deputados, principalmente os deputados do Centrão, que é Republicanos, União, PP, PSD. Fale com estas pessoas. Temos que aprovar esse projeto. Lá em Brasília, o governo já está comprando o voto contrário ao projeto, despejando dinheiro como nunca se viu antes, para fazer com que as pessoas votem contra esse projeto. Mas eles não contam com o poder do povo. O que a gente conseguiu na semana passada foi histórico, foi milagroso. A gente pode conseguir isso agora. Então é isso, divulgue, vamos trabalhar, vamos votar pelo projeto contra o MST. Quem participa de invasão de propriedade privada, de crime, não pode ser beneficiário de programas do... 11 ilhas se pautando pela Constituição. E, claro, a interpretação vai ser de cada um dos juízes.